dia comecei a meditar e vi que não podia assim continuar, vivendo sem a luz. Então correndo fui em busca de Jesus, e logo que encontrei fui falando: eis-me aqui, Senhor, corpo, alma e coração, para te servir. Com seu coração com sua alma, diga para ele então: fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Aleluia. Fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. E hoje eu me sinto tão feliz que não sei como explicar. Só sei que ele está sempre ao meu lado e nunca vai me abandonar. Nos momentos difíceis da vida, ele é meu amigo, Jesus. Por isso não me canso de dizer: fica comigo, Jesus, fica conosco. Peça a ele e ele te atenderá. Aleluia. Fica comigo, Jesus, fica comigo. Eu quero ser, nós queremos ser o teu amigo, Jesus. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Fica somente mais uma vez, fala para ele com sua alma. Começando mais um companheirismo com toda a mocidade, estudo dos evangelhos, participação da igreja, dos irmãos que cultuam conosco por meio da internet. Hoje nós vamos estudar o intervalo de tempo entre Mateus capítulo 2 e o capítulo 3. Por que esse intervalo de tempo? Em Mateus 2 nós temos ali os reis magos, nós temos o anjo aparecendo a José e alertando sobre Herodes Antipas. Nós temos também Arquelau, filho de Herodes,
O anjo mais uma vez avisa a José para cortar caminho, para sair daquele local, e também o decreto com a morte das crianças de 2 anos abaixo. E em Mateus capítulo 3, nós já começamos com João Batista pregando no deserto, batizando inclusive a Jesus. Então nós temos aí um intervalo de tempo entre Mateus 2, Jesus ali com 2 anos, e Mateus 3, Jesus já adulto, João Batista já tinha nascido, já estava pregando no deserto. Então, pela ordem cronológica, nós vamos estudar o intervalo entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de São Mateus. Convidar aqui o irmão Billy para fazer a leitura bíblica, a oração e depois já adorar ao Senhor com louvor. Irmãos, e daqui a pouco nós vamos ter também uma novidade, irmão Natanael. Algo muito especial para a mocidade. Daqui a pouquinho, depois que o irmão Billy cantar, a gente vai revelar aqui. Irmão Billy, Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Isso, o irmão faz a leitura, a oração e depois já conduz o momento de louvor. Amém. Boa tarde com Jesus. Amém. Eu acho que pode aumentar um pouquinho esse microfone aqui. E aí? Agora sim. Boa tarde com Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos ler. Então, Hebreus 4, 14 e 15. Vamos ler então. Você já abriu a sua Bíblia aí? Nos versículos 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A letra é um pouco diferente, né? Essa Bíblia provavelmente seja atualizada. A revista e corrigida, essa é a versão que é para ser lida, né? Muito bom, então vamos orar. Feche os seus olhos, vamos todos orar juntos. Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor nos permitiu chegar mais uma vez aqui neste culto com os jovens, com vida e saúde, meu Deus, e nenhum mal nos aconteceu. O anjo protetor nos livrou, irmãos vieram de viagem e o Senhor protegeu, nada aconteceu, ocorreu tudo dentro dos conformes do Senhor, porque o Senhor assim permitiu. E nós devemos agradecer a cada momento pelo Senhor, pelo Senhor ter feito isso por nós, nos concedido vida, saúde, nos deixar, permitir chegar aqui. Então, meu Deus, neste momento nós iremos louvar a Ti, engrandecer o Teu nome. Nós pedimos, ó Deus, o perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, e queremos preparar os nossos corações para ouvir o Senhor falar conosco nesta hora. E aqui nós iniciamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pode sentar. Vamos iniciar com este hino. O Seu Sangue Tem Poder. Ele é um pouco antigo, já tem bastante tempo que a gente não canta ele. Então eu peço que o irmão Júnior, o irmão Natanael me ajudem, as moças que já sabem, tá? Os jovens que já souberem, vocês se souberem, peguem os microfones também. Irmã Querem, por gentileza, pode sentar aqui também, tá bom? Aí vocês nos ajudam aí a cantar este hino. Quem nos poderá salvar e os pecados sim limpar? Louvaremos agora. Quem nos poderá salvar e os pecados sim limpar? Toda a escuridão cessar com sua luz. Quem nos resgatar? Quem pode nos libertar? Quem nos traz a salvação em suas mãos? O Seu
sobre nós, através do seu sofrer, trouxe redenção. O seu sangue tem poder. Amém. Está confortável para vocês, irmãs? Para vocês, moças, está alto? Abaixa um tom, irmã Rebeca, por gentileza. Vamos de novo, do início. Do início. Quem nos poderá salvar? Quem nos poderá salvar e os pecados se limpar? Toda a escuridão cessar com sua luz. Quem pode nos resgatar? Quem pode nos libertar? Quem nos traz a salvação? Quem nos traz a salvação em suas mãos? Louvem o seu sangue. O seu sangue tem poder, vem libertação trazer. Sua graça é sobre nós, através do seu sofrer, trouxe redenção. O seu sangue tem poder. Deus nos concedeu perdão, restaurando os corações. Temos hoje o seu amor e salvação. Quando a vida aqui finda e seu rosto contemplar, não existirá mais dor e nem pecar. O seu sangue tem poder. Ei, traz libertação para nós. Sua graça é sobre nós, através do seu sofrer, trouxe redenção. O seu sangue tem poder, trouxe redenção. O seu sangue tem poder. Amém, aleluia. Vamos cantar mais um? Mais um, né? Para renascer, para reviver, precisei chegar em uma fonte, essa fonte inesgotável. Ei, graça, vamos louvar com este hino, muito lindo este hino. Creio que todos conhecem, ele é fácil, já é bem conhecido. Para renascer, para reviver, precisei chegar em uma fonte, dela eu bebi e reconheci que sem ela não posso mais viver. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte
que é Jesus, essa fonte jorra a todo instante, sem parar. Precisamos dessa fonte, pois sem ela vamos perecer. Para eu viver, preciso morrer. O Filho de Deus, tão inocente, numa rude cruz, Padeceu Jesus para me salvar, seu sangue derramou. água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha saciar Ei, graça, venha saciar a sua sede. Venha beber água desta fonte. Esta fonte que é Jesus, aleluia. Esta fonte jorra a todo instante, sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Amém, aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe, graças a Deus, irmão Billy, prepare-se aí, mais para frente talvez a gente tenha mais algum hino. Irmão Natanael, venha para cá e vamos só revisar um pequeno ponto aqui sobre os autores dos evangelhos. Nós estamos estudando como base São Mateus, mas não é só o evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é referência, é a base, mas assim como hoje, nós vamos usar muito Lucas, né, irmão Natanael? Lucas capítulo 2. Mateus foi um evangelho que fez muita referência ao Velho Testamento. Ele era um evangelho dirigido especialmente ao povo judeu. Destacava que Cristo era o cumprimento das profecias. Ao ler, o irmão ou a irmã vai perceber sempre que Mateus fazia, né, essa referência, ligando o Velho Testamento com o Novo Testamento. Marcos, ele da tribo de Levi, de origem hebraica, era muito conhecido, né, ficou muito conhecido por ser discípulo de Pedro, mas também andou com Paulo. A narrativa dele, vocês vão perceber que o evangelho é mais curto, é mais objetiva, é mais direta. Lucas, médico de formação, escreveu também, é atribuído a ele também, o livro de Atos, né? Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Então Lucas, ele foi discípulo de Paulo, esteve com Paulo, irmão Natanael, quando praticamente todos já o haviam abandonado. A Bíblia ainda relata Lucas ao lado de Paulo, sendo fiel a Paulo. Lucas, ele não esteve presencialmente com Jesus. O evangelho narrado é baseado em testemunhos, em narrativas, em testemunhos, tudo que Lucas deixou para nós na Bíblia. Ele era um autor muito detalhista e uma mensagem mais voltada para os gentios. Vocês vão perceber que os capítulos são mais extensos, são bem detalhados. Com relação a João, um evangelho para dar ênfase a Jesus e ao amor de Deus. Mostra ali, né, Jesus sendo o único caminho da humanidade. E o versículo destaque,
3,16. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós paramos ali no capítulo 2, de São Mateus, e no comecinho a gente destacou. Hoje não vai ser o capítulo 3. Entre esses dois capítulos tem um intervalo de tempo. Jesus no capítulo 2 ainda era uma criança, de aproximadamente 2 anos. E no capítulo 3 ele já foi batizado por João Batista. Então, na ordem cronológica, nós vamos fazer todo esse caminho, percorrer todo esse caminho. Depois vamos voltar para São Mateus capítulo 3. Então, irmão Natanael, uma parte histórica importante. Vamos falar um pouquinho aí dos pastores de Belém, circuncisão, Simeão e Ana. Enfim, tem muita coisa boa nesta tarde. Boa tarde, irmão Renato, boa tarde, irmãos com Jesus, boa tarde também aos irmãos que estão pela internet. Bom Renato está parecendo um professor, não está? Quando você está na sala de aula, se sentado, bom Renato, sentado, bonitinho, só olhando. Podia continuar, irmão Renato. Só uma observação, cada um tem um jeito, viu, gente? O irmão Natanael, ele anda aqui, fala. Ele falou que eu sou muito elétrico, é verdade? Eu sou mais quieto. Não, é porque o irmão Renato transmite uma tranquilidade. Não, mas você está com cara de professor, você podia continuar, irmão Renato. Não, pô. Irmão Natanael, eu esqueci, irmão Natanael. A novidade para a mocidade, muito depois bem, o irmão já dá continuidade. Estúdio, se estiver ok, o pastor Mauro falou conosco nesta tarde, fez questão de deixar uma mensagem para vocês, jovens, para toda a igreja. Vamos acompanhar. Olá, queridos jovens, boa tarde. Lembrando as palavras de São João, eu vos escrevi porque sois fortes. Quem disse que os jovens são fracos? Os jovens são fortes. É uma geração forte, a força jovem da igreja. Então, o trabalho que está sendo desenvolvido aí pelos irmãos que dirigem o trabalho é muito profícuo, está sendo de grande proveito e muito profundo mesmo. Eles não estão inventando coisas, não. Eles recebem a inspiração de Deus para todos os trabalhos. Está sendo inédito, essa oração na madrugada, leitura da Bíblia, e o assunto que está sendo tratado na reunião dos jovens, muito bom, estudando aí o Novo Testamento. Eu quero só recordar os jovens que a recompensa é grande, é certa e boa. Quando vocês entendem e dedicam o tempo, separa o tempo. Para tudo nós temos um tempo, certo? Você separa o tempo, por exemplo, domingo é um dia de adoração. Então a gente dedica, fica no domingo dedicado à adoração, aos trabalhos, ligados aos trabalhos. Quando você faz isso, você se torna mais proativo em tudo. Na sua formação, na sua faculdade, seus ideais profissionais. Tudo Deus abençoa, tudo flui. Quando a gente coloca Deus primeiro, colocar Deus primeiro é a igreja primeiro. Agora, é claro, nada de exageros. Às vezes um moço trabalha a semana toda, estuda, corre a semana toda. A maioria trabalha e estuda. Às vezes chega um fim de semana, está um pouco, por mais hábeis que sejam suas faculdades mentais, você se exaure. Nada de extremo. Se a moço pensa assim, não, eu preciso, esse domingo eu preciso sair, preciso descansar, porque a jornada da semana foi pesada, tudo bem, você não peca. Mas se você pode fazer isso outro dia, no sábado, ou durante o dia, e dedicar o domingo para estar na igreja, participando ativamente dos trabalhos, isso agrada a Deus, isso é muito bom. Nós estamos vivendo uma hora muito boa, não é exigências não funcionam. A gente fala apenas no sentido de conscientizar, Mas eu, sinceramente, me orgulho da nossa mocidade. Mocidade muito proativa, muito participativa.
E eu sou muito grato a Deus por essa dinâmica, né, que há entre nós. Estamos aqui acompanhando. Deixo meu abraço a todos vocês. Até nos vermos. Amém, amém, graças a Deus. Estão felizes por ouvir o nosso pastor? Filma aí a mocidade aí, ó. Cadê? Tem como girar a câmera aí para o pastor ver melhor as mãos assim. Dá um tchau pro nosso pastor assim. Isso, vira agora os rapazes ali, ó. Temos os rapazes agora. Pode, não tem problema, irmão. Isso, obrigado aí. Pode virar, dá um alô, não é um tchau, mas é um alô, pastor Mauro. Estamos aqui firmes e fortes. Ouvindo aí as suas palavras. É maravilhoso ver que o nosso pastor está com a voz, graças a Deus, forte, por tudo que passou, graças a Deus está se recuperando. Então é muito bom, creio que ele deve estar assistindo, então aí sendo abençoado também. Obrigado por suas palavras, pastor Mauro, e vamos estudar juntos então. Pegue suas Bíblias aí, como eu disse semana passada, estudo que se preze, estudo bom é aquele que você acompanha, caso contrário, fica sendo apenas uma leitura comum, uma leitura qualquer. E estudo bom é aquele que gera dúvidas, que gera questionamentos, porque caso contrário, ou você sabe tudo do assunto, ou você não sabe nada nem ao ponto de gerar dúvidas ainda. Então, se você estiver tendo dúvidas, isso é bom. Escreva para a gente, mande perguntas aqui para o irmão Renato. O irmão Renato vai responder tudo que vocês perguntarem. Mande perguntas para cá, o pastor Ed vai responder tudo que vocês perguntarem. Mas os pastores lá, o pastor Ed já olhou para mim, tipo assim, olhou, opa, não é bem assim não, né, pastor Ed? Mas mande as perguntas, aquilo que soubermos responder, nós responderemos. Aquilo que não souber, nós vamos dizer não sabemos, vamos buscar nas mensagens, vamos buscar aquilo que o profeta fala e tudo mais, tá ok? Mas vamos fazer o seguinte, pegue as Bíblias aí, porque nós vamos dar uma passeada agora em alguns livros. Nós estamos lá em Mateus, aí agora a gente vai lá para Lucas. Por que isso? Por que fazer essa mudança, né, de Mateus para Lucas? Como o irmão Renato já falou, Lucas, ele acrescenta algumas coisas na vida de Jesus, na infância de Jesus, que Mateus não cita e nem Marcos. Muito embora eles são evangelhos, aquela palavrinha que nós dissemos há algum tempo atrás. Esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos. Significa que eles falam do mesmo assunto e possuem um conteúdo até igual em algumas partes do mesmo livro de Mateus, Marcos e Lucas. E só repetindo aqui, refrisando, Marcos provavelmente foi escrito primeiro, depois Mateus escreveu o seu evangelho e provavelmente Lucas escreveu o seu evangelho, baseando-se em Marcos e baseando-se também naquilo que ele ouvia como apóstolo de Paulo, né? E até mesmo, se não me engano, me falha a memória, até mesmo de Pedro. Ele esteve também com Pedro. Mas muito bem, Lucas era um médico. Portanto, o médico naquela época, ele tinha um conhecimento de linguagem, um conhecimento escrito, e ele tinha um conteúdo também muito bom, por ser médico. E exatamente por ser médico, ele tinha então passagem livre até por alguns setores do Império Romano ali, das classes sociais de Roma, e inclusive entre os cristãos também. Ele era muito querido, justamente por isso, porque ele ajudava as pessoas. E Lucas escreve então o seu evangelho, diferentemente de Mateus, não mais para os judeus. Lucas escreve então o seu evangelho para quem? Para os gregos, para os gentios. Tanto é que lá no seu primeiro capítulo, nós vamos chegar lá quando a gente for estudar Lucas, a gente vê que ele escreve a Teófilo, não é? No primeiro capítulo lá está escrito ao estimado, se não me engano a palavra que ele utiliza, vamos ver aqui bem direito, excelentíssimo, né? Ele usa esse termo, excelentíssimo Teófilo, que era um grego. E ele utiliza uma curiosidade do livro de Lucas, ele troca vários termos. Em hebraico, ele troca para o grego. Por exemplo, você não vai ver nos escritos originais de Lucas a palavra rabi, porque rabi era escrito pelos hebreus, que significava senhor, mestre. Mas você vai encontrar no evangelho de Lucas, irmão Renato, a palavra mestre, que era em grego, significava isso mesmo, mestre. Então há esses pequenos detalhes. Mas Lucas começa a falar conosco no capítulo 2, algo que nós vimos domingo passado. José e Maria sendo convocados para fazer o censo, e aí nós descobrimos o porquê que Jesus nasceu em Belém e não em Nazaré.
não é? E nós vimos inclusive o plano de Deus, porque José não era obrigado a levar Maria para fazer esse censo, mas ele leva, e no caminho então Jesus nasce em Belém. E aí a gente descobre por que Jesus nasceu em Belém. Quem lembra? Por favor, pelo amor de Deus, alguém diga que lembra, né? Para eu não me sentir tão sozinho. Lembra, irmão Stefano? Consegue dizer daí alto? Um dos motivos, por que foi Belém e não outra cidade? Por quê? A casa de Davi. Alguém sabe o que significava a palavra Belém? Lembra o que significava a cidade chamada, o nome Belém? Oi? Pão, casa do pão de Deus. Muito bem. Olha, muito bem. Deixa a Antonella participar, irmão Antonella. Ah, sim, pode fazer. A casa do pão. Casa do pão. E aí o profeta vem completo, é a casa do pão de Deus. Mas então a gente já viu essa primeira parte do capítulo de Lucas, e aí agora a gente entra agora na parte B do capítulo de Lucas, que nós vamos falar agora, pode colocar aí por gentileza no monitor, do versículo 8 até o versículo 20, nós vamos falar dos pastores de Belém. Poxa, mas por que falar desses personagens? Vai ser a primeira e a última vez que vocês vão ouvir falar desses personagens, dos pastores de Belém, não é? Mas por que eles eram tão importantes a ponto de Lucas citar os pastores de Belém? Pois muito bem, os pastores naquela época, eles não eram pessoas tão importantes na sociedade. Aliás, no templo, entre os sacerdotes, eles eram até considerados uma classe de pessoas inferiores. Por exemplo, eles não podiam participar das cerimônias do templo, cerimônia da lavagem das mãos, as cerimônias do sacrifício, porque eles eram considerados uma classe de pessoas inferiores. E muito provavelmente, lembre-se que no templo deveria-se haver sacrifício de manhã e à tarde, sacrifício de um cordeiro perfeito. Portanto, existia a necessidade de ter uma quantidade de cordeiros muito grande. Então, obviamente, as autoridades do templo, elas mantinham ali em torno da cidade, próximas a Belém, seus rebanhos. A Bíblia não cita, o irmão Brana também não. Mas eu acredito, eu gosto de pensar que aqueles pastores, de repente, fossem os pastores que cuidavam justamente dessas ovelhas que eram levadas para o sacrifício, mas elas não participavam. Mas eu pergunto para vocês, por que havia de ser pastores? Quero que vocês me respondam. Por que foram pastores que viram Jesus nascer? Por quê? Alguém? Ninguém? Nenhuma ideia qualquer? Por que tinha que ser pastores? Leva lá, irmão Renato. Ali, ó, tem o irmão Samuelzinho que vai falar. Porque ele nasceu em um estábulo? Ó, quase, mas por que tinha que ser pastores? Por que não foi outra classe social? Por que não tinha outra classe social ali em Belém que poderia ter visto Jesus nascer? Por que havia de ser pastores? Ninguém? Ninguém mais? Irmão Breno. Irmão Natanael, será que é porque a classe de pastores era mais humilde um pouco? Esperto, irmão Breno, pegou o que eu acabei de falar exatamente, irmão Breno. Irmão Renato, você vai responder isso, o professor, irmão Renato, vai responder isso, porque o nosso profeta, ele responde. Inclusive o irmão Brana pregou uma mensagem com esse título, porque havia de ser pastores. É isso mesmo, irmão Renato? Isso mesmo. Como? Porque tiveram que ser pastores. Mas antes que o irmão Renato responda, o irmão Brana diz assim, em uma de suas mensagens, se não me engano, porque não somos uma denominação, ele diz assim, veja, a história, ela se repete. Aliás, nessa mensagem ele diz isso também, a história, ela se repete. Jesus deixou os sacerdotes com suas tradições no templo e foi encontrar-se com os pastores, foi revelar-se aos pastores. Se a história se repete, muitos de nós, às vezes, estamos muito presos aos nossos cargos dentro dos templos, e às vezes esquecemos de ir nos encontrar com a palavra. Às vezes, irmão Renato, a gente pode nos portarmos como aqueles velhos sacerdotes lá do templo daquela época, ocupados demais
em cantar, ocupados demais em se apresentar, ocupados demais em mantermos as tradições, e esqueceram de ver o mestre que estava ali nascendo naquele dia. Bom, Renato. Nessa mensagem, porque tiveram que ser pastores, o profeta começa questionando, como o irmão Natanael fez. Por quê? Por que pastores? Porque uma classe de pessoas que não era tão bem vista, principalmente pelos religiosos da época. O profeta questiona, por que passou desapercebido, por alto, dos ricos e veio aos pobres? O profeta segue questionando, passou por alto aos entendidos e veio aos humildes e sábios. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Nessa mesma mensagem, parágrafo 23, o profeta diz que foi por causa da sabedoria de Deus. Por quê? Porque toda aquela teologia, todo aquele credo, aqueles homens, aqueles sacerdotes, não iriam ver em um pequeno bebê que nasce numa manjedoura, alguém como Salvador, como nosso Redentor. Eles não acreditariam, foi ensinado de maneira errada para eles, e aqueles pastores, homens humildes, eles estavam preparados para receber exatamente aquilo. Lendo exatamente o que o profeta falou. Conhece você minha opinião? Olha a humildade. Talvez não valha muito, porém quero transmitir-lhes minha opinião. Eu creio que é por causa da sabedoria de Deus, que ele sabia que eles não receberiam tal mensagem da maneira que veio. Não estavam no gosto de seus ensinamentos. Era diferente. Não era como haviam sido treinados a crer que ele seria, algo grandioso, aí numa manjedoura, revelado aos mais humildes. Eles estavam preocupados demais em preservar a tradição. Isso. E aí o profeta no 26 aqui ele diz, o pastor era o mais analfabeto de todos. Ele não necessitava conhecer nada, porém senão acerca de suas ovelhas. O 27, o mais alto do céu, descendo para fazer-se conhecer a si mesmo aos mais baixos da terra. O mais alto, vindo para os mais baixos. Ele toma algo que não é nada, para fazer algo com aquilo. Ele tomou você, ele me tomou, nós não somos nada, mas ele nos toma para usar-nos, para fazer algo com aquilo. Elias, ninguém nem sabe de onde veio. Apóstolos e letrados, pescadores, ele não está interessado nos seus diplomas, nos seus conhecimentos naturais. Ele precisa de alguém humilde que ele possa usar. E eu vou pegar um assunto que o pastor Édio disse de uma escola passada. Deus não está interessado no nosso cargo. Deus está interessado se nós estamos vivendo realmente essa palavra aqui, ó. Irmão Natanael, anotado aqui, ó. Os pastores que cuidavam dos cordeiros do templo foram os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente. Muito bem, vamos caminhar. Próximo, coloca o slide aí, por gentileza. Nós vamos agora, acompanhe aí na Bíblia, por gentileza, lá em Lucas capítulo 2, versículo do 21 ao 24. Nesses 3 versículos, o nosso querido evangelista, irmão Lucas, ele nos traz agora o plano de Deus para nós. Ele mostra para nós, nesses 3 versículos, o plano de Deus da nossa salvação. Porque ele mostra que Jesus cumpriu aí 3 leis do Velho Testamento. A primeira lei era a lei da circuncisão. A segunda lei era a lei da redenção do filho primogênito. E a terceira lei era a lei da purificação. Mas eu quero que nós prestemos bastante atenção nessa lei da redenção do filho primogênito. Vocês vão ver o quão magnífico é o plano de Deus. O quanto Deus trabalha costurando as eras, costurando o tempo. É claro que Deus não está preso ao nosso tempo cronológico. Mas antes da gente chegar lá, Jesus nasceu, pela regra dos judeus, ao 8º dia, todo filho do judeu, filho homem, deveria ser levado ao templo para ser circuncidado. E a circuncisão
era, espiritualmente falando, e até naturalmente falando para o judeu, era o reconhecimento de que aquela criança passava a fazer parte da promessa de Deus. Uma vez que a circuncisão no Velho Testamento era o selo de Deus com Abraão, dizendo: você agora, eu tenho uma promessa contigo, eu irei cumprir a minha promessa contigo. Era o selo que dizia para o judeu: você agora faz parte da promessa. Então a mãe ganhava o neném. Depois de 7 dias ela ia ao templo e apresentava a sua criança. Aquela criança era circuncidada e dava-se o nome para aquela criança, naquele momento, no seu 8º dia. Você quer falar agora sobre circuncisão? Só um detalhe aqui, irmão Natanael, sobre o nascimento de Jesus. Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, o profeta deixa bem claro que nas colinas da Judéia, no período do inverno, a neve tomava conta daquela região. Então, impossível Jesus ter nascido 25 de dezembro. Jesus nasceu em meados do mês de abril. Mensagem A Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 37. Sobre a circuncisão, não sei se eu vou atropelar o irmão, mas pega a Bíblia, abra em Gênesis 17, irmãos. Só o versículo 9 e 10. O subtítulo diz: institui-se a circuncisão. Gênesis 17, versos 9 e 10. Essa data, né, irmão Natanael, era tão importante, o 8º dia, esse pacto com Deus, né, o que simbolizava a circuncisão, que ali era dado o nome da criança. Então o nome de Jesus, assim como os demais judeus, né, no 8º dia, na circuncisão, aí batizaram com o nome de Jesus. Até que os nossos irmãos encontrem Gênesis. Uma curiosidade: as mulheres, quando davam à luz, se fosse menino, ela ficava 40 dias recluída, apenas fazendo os serviços de casa. Era o tempo da purificação, se fosse menino. Se fosse menina, ela ficava 80 dias em casa, só cuidando da família. Só que, quando a criança nascia, começava-se a contar o tempo. Então a mulher ficava 7 dias em casa, se purificando. No 8º dia ela ia ao templo apenas para circuncidar a criança, e ela voltava para casa e continuava o seu período de purificação. Ela não podia depois, jamais, nesse período, ela era proibida, e se tentasse entrar, ela poderia até ser morta. Ela jamais poderia entrar no templo nesse período de purificação, que é a lei da purificação, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Então, só para vocês entenderem, a mãe, a gestante, dava à luz, ficava 7 dias em casa, no 8º dia ia ao templo, circuncidava a criança, voltava e ficava mais 33 dias em casa, ou 73 dias em casa, só cuidando do marido, só cuidando dos filhos, porque não podia sair para fazer mais nada, a não ser cuidar dos seus deveres de casa. Tá certo? Vamos lá, irmão Renato. Gênesis 17 começa com o título: Deus muda o nome de Abrão. Não era Abraão ainda. Olha só, o versículo 3 diz: prostou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Aí no versículo 5, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Aí indo para o versículo 9 e o versículo 10. Institui-se a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Veio a ordenança. E no versículo 14, o que acontecia se a criança não fosse circuncidada? O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo, que sobrou a minha aliança. Só mais um detalhe aqui. Por que só o homem era circuncidado? A mulher tinha as suas regras, né? Tinha os seus rituais, como o irmão Natanael destacou. Mas o homem, porque ele era considerado o líder espiritual da família. Jesus foi circuncidado? Sim. Lucas 2, 21. Por quê? Para que se cumprisse a lei. Então, judeu tinha que ser circuncidado e Jesus foi circuncidado. Talvez venha a pergunta: e hoje? Nós temos que ser circuncidados? Está na Bíblia. E agora, irmão Natanael?
Nós temos em Atos, capítulo 15, uma divergência de pensamento de Paulo e Pedro, Atos 15. E chega-se ao consenso que hoje não é mais necessário a circuncisão daquela maneira. O profeta traz em várias mensagens, mas para a gente ganhar tempo, quando Jesus morreu no Calvário e ressuscitou, ele fez o sacrifício perfeito. O que Deus quer de nós agora, isso aqui é a mensagem do sinal, o que Deus quer de nós agora é a obediência completa à palavra de Deus, que nos dá direito ao sinal. O que é o sinal? Ao Espírito Santo. O que é a circuncisão hoje, de maneira clara e objetiva? É o batismo do Espírito Santo. E o profeta fala isso na mensagem Redenção pelo Poder 140. E a circuncisão hoje é o batismo do Espírito Santo. Aí no final do parágrafo ele diz: o Espírito Santo circundado no coração, tirando as coisas do mundo. Então, tem aqui como referência também, para quem está anotando, que é o Espírito Santo 41 e religião híbrida 191. Então, falando aí sobre a circuncisão. Muito bem, irmão Renato. Agora a gente pula para a segunda lei que foi cumprida em Jesus Cristo. A lei da redenção do filho primogênito. É muito interessante porque a gente lê o livro de Lucas. Se a gente não prestar bastante atenção nesse versículo aí, a gente passa por alto e se perde nessa lei tão importante. Antes da gente falar de Jesus, é importante dizer o seguinte, que essa lei ela existe ainda hoje. Para o judeu ortodoxo, hoje ele cumpre essa lei da redenção ou do resgate do filho primogênito. Mas para a gente entender o que era essa lei, o que é essa regra, a gente precisa voltar séculos, lá no início, lá em Abraão. Quando, na época dos patriarcas, a importância dos primogênitos, irmão Renato, isso que você falou, o primogênito ele era o líder espiritual da família. Ele era o sacerdote da família. Ele era o responsável primogênito para fazer os sacrifícios para perdão dos pecados da sua família. Então, cada primogênito naquela época era o responsável para ser o sacerdote da sua família. Acontece que quando os hebreus saem do Egito e vão para o deserto, acontece um pecado mortal dos hebreus. O que era? O que foi que os hebreus cometeram no deserto que mudou o curso da história para eles? Algo aconteceu lá no meio. Pode falar, irmão Samuel. Ah, que coisa boa! Parabéns, Samuelzinho, parabéns. Eles fizeram um bezerro de ouro. Pelo fato deles terem criado o bezerro de ouro e adorado o bezerro, qual foi a única tribo que se posicionou a favor de Deus e contra aquele bezerro? Quem lembra? Vamos lá, vamos começar a citar as 12 tribos, a gente vai acertar, uma hora a gente acerta. Vamos lá? Quem foi? Quem dá mais aí? Qual foi a única tribo que se posicionou a favor do Senhor? Quando Moisés se posicionou no meio do povo e disse assim, aqueles que são do Senhor, fiquem ao meu lado. Só uma tribo foi ficar ao lado de Moisés. Aí Moisés falou assim, arranca a espada e sai matando todo mundo. Judá? Quase. Foi a tribo de Levi. A tribo de Levi se posicionou ao lado de Moisés. Por causa disso, lá em Números, capítulo 3, vocês podem ler lá o capítulo inteiro, vai chegar uma parte que Deus fala para Moisés: a partir de agora, os filhos de Levi tomarão o lugar dos primogênitos como sacerdotes. A partir de agora, os primogênitos não serão mais os meus sacerdotes, mas a tribo de Levi, os descendentes de Levi. E Deus diz mais, fala assim, conta os levitas no meio do povo. Moisés vai lá e conta, deu 22 mil levitas. Deus diz assim, agora conta os primogênitos do meio do povo. Deu 22.273. Aí Deus diz assim, já que os levitas serão os meus sacerdotes, esse excedente dos primogênitos, os 273 a mais, cada pai vai pagar, vai dar um valor em dinheiro para resgatar esses primogênitos. Vamos entender isso direito.
Quando Deus ordena que os primogênitos, ou o primeiro dos filhos dos seres viventes de Israel, Deus diz, a primogenitura é minha, os primeiros dos filhos são meus. Em outras palavras, deveria ser o seguinte: olha, todo primogênito vai trabalhar no templo, vai viver no templo, vai virar sacerdote. Mas como Deus estabeleceu que seriam os levitas agora para ser sacerdote, teria que haver uma maneira de cada pai resgatar o seu filho no templo. E a essa lei foi dado o nome de redenção dos primogênitos. E Deus estabelece até a quantidade em valor. Seriam 5 ciclos de prata, em torno de 72 gramas de prata. Então, um exemplo. Quando eu tiver os meus filhos, então o meu primogênito, eu traria ele ao templo do judeu e entregaria ele ao sacerdote. O sacerdote então iria olhar para mim e dizer assim, e isso ainda é feito hoje. O rabino hoje, não mais sacerdote, mas o rabino hoje, ele diz para o pai judeu: você quer o seu filho ou você quer o dinheiro? E aquele judeu, ele diz: eu quero o meu filho. Então ele dá para o templo essas 72 gramas de prata. Conseguem entender que isso está vindo lá de séculos atrás e vem até o dia de hoje para o judeu. Na época de Jesus, deveria acontecer a mesma coisa. José e Maria deveriam pegar Jesus, levar até o templo e entregá-lo ao sacerdote. E se o pai e a mãe não tivessem o dinheiro para resgatar o primogênito, aquela criança deveria permanecer como sacerdote no templo. Mas José e Maria não tinham esse dinheiro. E Lucas, em momento algum, afirma que José e Maria pagou por isso. Imagine essa cena. José e Maria chegando para apresentar Jesus, sabendo que se ele não pagasse esses 72 gramas de prata, muito provavelmente Jesus ficaria ali, permanecia no templo, trabalhando como sacerdote. Nesse momento entra um personagem muito importante, Simeão. Simeão pega Jesus, e através do Espírito Santo, Simeão vê quem era Jesus. Simeão pega Jesus e devolve para Maria, abençoando Maria, porque naquele momento, Simeão sabia que Jesus seria muito mais do que simplesmente sacerdote. Ele seria o sumo sacerdote para o mundo inteiro. Se José e Maria tivessem pago as 72 gramas de prata, Jesus talvez ficaria no templo e iria... Claro, eu estou falando aqui de uma forma muito leiga, é claro que tudo está nos planos de Deus, mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso, é o plano de Deus, o plano de Deus costurando pelos séculos. Deus, lá no Êxodo, cria uma lei, resgate da primogenitura, obrigando cada pai a pagar o seu filho, para ter o seu filho de volta, para não trabalhar no templo. Os séculos vão passando até chegar em José e Maria. José e Maria vai levar Jesus no templo, eles não têm dinheiro para aquilo. Pela lei eles deveriam deixar Jesus no templo. Mas Simeão, usado pelo Espírito Santo, abençoa Maria, devolve a criança e diz aquilo que está lá na Bíblia. Leia por favor Lucas, a parte de Simeão, irmão Renato, por gentileza. Nós temos aqui Lucas 2, versículo 25, a partir do versículo 25, Lucas 2, 25. Quando os irmãos abrem a Bíblia, rapidinho aqui, Simeão, cujo nome em hebraico significa Deus ouviu. Ele era um homem justo, piedoso e temente a Deus. Alguns historiadores colocam Simeão como pai de Gamaliel, um grande estudioso, um grande religioso da época. Lembrando que isso é história, né? Historiadores comentam acerca disso. Só uma curiosidade, irmão Renato. Simeão e Ana, eles faziam parte de um grupo. Só voltando aqui rapidinho, todo judeu naquela época, ele acreditava que Israel iria dominar o mundo, que Israel iria ter grandes exércitos, ou que de repente um ser celestial desceria dos céus, iria transformar Israel numa grande nação dominadora do mundo. Mas existia um grupo de adoradores no templo que eram chamados de os silenciosos da terra. Eram pessoas que adoravam constantemente, não buscando grandes exércitos ou buscando um ser celestial que fizesse Israel dominar o mundo, mas eles buscavam uma redenção.
Simeão e Ana. Ana, uma mulher de 84 anos, viúva. Imagina vocês, moças, se vocês casam bem novas. Naquela época as moças deveriam casar muito cedo, né? 15 anos, 20 anos, ou até menos que isso. Ela casa depois de 7 anos vivendo com seu marido, ela fica viúva. E ela nunca mais se casa. Ela vai para o templo e 84 anos orando, até que Jesus aparece a ela como um bebê. Bom, Renato. E Ana era cega. O profeta William Marion Branham magnifica, né, essa história e cita que Ana era cega. Vamos lá, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então foi revelado para ele: Simeão, você não vai morrer antes de ver Jesus Cristo. Movido pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo conduzindo a vida de um homem piedoso e temente a Deus, vai ao templo. Ele foi ao templo, não é coincidência, chegou na mesma hora que José e Maria estavam ali. Não havia comunicação, não havia como saber. É o Espírito Santo conduzindo a vida de Simeão. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Falando de Ana aqui rapidinho. Versículo 36 ao 38. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mulher de oração, né? Mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Só um parágrafo aqui, mensagem paradoxo 189 e 190, olha a profundidade. Uma pessoa me disse, há algum tempo passado, há vários anos, disse: agora, se eu estou em seu caminho, ele disse, agora Paulo tornou um homem cego, disse, se eu for um demônio, faça-me você um cego. Um homem desafiando, o profeta William Marion Branham: se eu for um demônio, faça-me você então um cego. O profeta responde: eu disse, isso não tem necessariamente que ser feito, você já está cego, você tem o pior tipo de cegueira, vê? Eu disse, Ana no templo podia ver mais do que você pôde ver, ela era cega fisicamente, ele, esse homem que o profeta estava conversando, era cego espiritualmente. Claro, foi um paradoxo. Muito bem, irmão Renato, já encerrando, 4 minutinhos aqui para nós encerrarmos, só relembrando vocês, se vocês quiserem ler mais sobre essa lei do resgate da primogenitura, vocês vão acompanhar lá em Números, capítulo 3 e Números 18, lá fala muito claro por que Deus instituiu a lei do resgate da primogenitura, e quando José e Maria levam Jesus ao templo para apresentar ao templo, seria para deixá-lo lá no templo, mas, claro, vamos lá, deixa eu fazer um parênteses que é muito, quando se fala em estudo, a gente tem que tomar cuidado para falar exatamente aquilo que a Bíblia diz, não é? A Bíblia fala que Jesus foi levado ao templo para ser apresentado ao templo. Então, mas existia essa lei lá, de tal forma que todo judeu, até hoje, cumpre-se essa lei. Então, não seria diferente com José e Maria. Só que, como eu já disse, José e Maria, pela simplicidade, pela pobreza com que viviam, obviamente não teriam esse valor para pagar. E ainda assim, para cumprir a terceira lei, que era a lei da purificação, nós dissemos, né, que as mulheres naquela época, elas ficavam 30 dias
40 dias sendo, se nascessem filhos homens, ficavam 40 dias recluídas para purificação, e as mulheres, se tivessem filhas mulheres, ficavam 80 dias recluídas para purificação. Ao final desse prazo, elas iam até o templo e apresentavam um cordeiro e uma pomba. Mas o cordeiro era muito caro naquela época, não era todo mundo que tinha cordeiro para pagar. Então existia uma alternativa. Quem não tivesse dinheiro para comprar o cordeiro, podia apresentar 2 pombinhas, que foi justamente o que Maria fez. Maria apresentou então 2 pombinhas para o sacrifício. Aí vocês entendem a simplicidade com que Cristo veio ao mundo. Nem mesmo condições para se comprar um cordeiro aquela família possuía. Ainda assim, era a família que foi escolhida para trazer, para cuidar do Salvador. Pode passar aí, por favor, já finalizando o capítulo 2 de Lucas. Pode passar a infância, a parte que cita a infância, né? Dos versículos 41 a 52, nós temos a Páscoa. Era obrigatório, todo judeu que morasse no máximo a 30 quilômetros de Belém, do templo, eles eram obrigados a ir até o templo para passar a Páscoa. E José morava próximo ali de Belém, então ele vai para Jerusalém para passar a Páscoa. Na volta, uma curiosidade, como eram muitas pessoas que faziam essa jornada, então as mulheres sempre voltavam na frente, os homens ficavam para trás, porque as mulheres andavam mais lento. Então as mulheres iam, aquele grupo de mulheres na frente até determinado acampamento. Ao final do dia os homens acompanhavam. No dia seguinte as mulheres iam na frente, né? E por aí vai os homens andando atrás. As mulheres, né? Provavelmente iam conversando bastante, né, irmão Renato? Então iam bem lento, né, no caminho. Brincadeira, me perdoe. Mas as mulheres iam à frente e os homens ficaram atrás. Muito provavelmente, nesse momento, Maria, que vai à frente, pensa que Jesus está com José, e José, que estava sozinho, pensa que Jesus está com Maria, à frente da caravana. Só que Jesus não estava. Jesus estava onde? Lá no templo. Estava perguntando, questionando e respondendo aos doutores do templo. E aí tem um versículo que eu acho maravilhoso. Por gentileza, é o versículo, deixa eu só encerrar aqui. Opa, chegou aqui uma pergunta aqui para nós. Uma pergunta ou um recadinho aqui, ó. Abram, por gentileza, Lucas capítulo 2, versículo 51. Por gentileza, deixa eu ler só esse versículo para encerrar. Lucas, olha o detalhe que Lucas traz de Jesus. Jesus, ele já tinha conhecimento de quem ele era. Tanto que quando Maria pergunta para Jesus, olha, nós, seus pais, nós estamos preocupados com vocês. Ele diz, não sabeis que eu estava tratando dos assuntos do meu pai? Então Jesus já sabia quem ele era. Já sabia. Provavelmente aqui Jesus estava com 12 anos de idade. Então Jesus sabia quem ele era. Mas observe o versículo 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Jesus sabia quem ele era, mas ele respeitava Maria e José. Era-lhe submisso. Vê a característica surpreendente do verdadeiro Cordeiro de Deus? Aqui ele poderia ter se enchido de orgulho e dito assim, eu sou o Salvador de Israel, vocês não são minha família, você não é meu pai e minha mãe. Mas veja bem, a humildade e a simplicidade. Jesus era-lhe submisso, ainda como criança. Dava-lhes respeito, transmitia-lhes respeito. Muito bem, olha aí, ó o alarme aí, ó. Já tem um alarme para a gente, 4h30. No grupo da mocidade, que se um irmão ou irmã desejar, pode nos chamar no telefone, no WhatsApp. A gente vai disponibilizar esse estudo. O irmão Natanael fez um resumo muito contundente. Eu fiz algumas citações, né, que a gente leu aqui, não deu tempo de ler tudo. A gente passa para os irmãos. Acho que é bom, irmão Natanael, arquivar, deixar lá, né, de tempos em tempos, ir lendo, ir aprendendo mais sobre o assunto. Irmão Júnior, vem aqui fazer uma oração para a gente terminar. Só um recado que chegou. Quero expressar minha gratidão por esse estudo. Li várias vezes os evangelhos, mas nunca ficou tão claro e explicado como agora. Agradeço por este estudo que está sendo passado para nossos jovens. Deus abençoe cada um de vocês empenhado nessa obra, irmã Esther. Amém. Deus abençoe
Ó, e façam Irmã perguntas, Esther. viu, gente? Por favor, façam perguntas. Chegando em casa, releia os capítulos, releia essas escrituras que a gente está perguntando aqui, ó, e mande perguntas. Irmão Renato, irmão Odair vai ter um prazer de responder para vocês. Eles vão... É bom que ele instiga e fala assim, não, a outra pessoa responde, né? Mas Muito pode bem. fazer a pergunta, a gente vai mandar no grupo da mocidade o resumo desse estudo aqui de hoje. Irmã Isabel Barbosa, Deus abençoe. Irmã Bete Santos, Deus abençoe. Irmã Martina, na Argentina, Deus abençoe. Irmão Natan Martinez acompanhando. Pastor Mauro mandou mensagem aqui, Deus abençoe, pastor. Irmã Benedita Aguiar, está aqui em Paraty, Rio de Janeiro, Deus abençoe. Irmão Elias Alves, irmão Francisco Inácio Pereira, Deus abençoe a todos. Irmão Júnior. Senhor, obrigado por esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Continue abençoando cada jovem aqui, continue nos fortalecendo, Senhor. Nós estamos aqui para aprender mais de Ti e para louvar o Teu santo nome. Abençoe o culto logo mais à noite, e é o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Intervalo, mas quem tiver necessidade pode tomar uma água, ir ao banheiro, e nós já voltamos com o período de meditação aqui no santuário. Deus vos abençoe.